Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 29 de julho, você confere: em reunião, SIC Serra, Amesne e Cisga alinham discurso quanto ao posicionamento da região para o modelo de concessões das rodovias. Bento Gonçalves pode ganhar em breve a Associação das Agroindústrias Familiares. Hospital Taquini desativa atendimento junto à estrutura montada na frente da instituição, voltada a atendimentos respiratórios. Guarda Civil Municipal recebe novos equipamentos. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Bento Gonçalves sediou na quarta-feira reunião entre dirigentes da SIC Serra, da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a Amesne, e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o Cisga. O encontro aconteceu na sede do SIC e teve por objetivo unificar o posicionamento da região quanto ao novo modelo de concessões das rodovias, elaborado pelo governo do estado. Conforme o presidente da SIC Serra, Elton Paulo Gialdi, a população é a favor do pedágio, mas entende que esse modelo tem que ser a favor do povo e não do governo. Ele ressaltou que o modelo apresentado pelo governo não é adequado e precisa passar por alguns ajustes. O assunto das concessões continua sendo um tema que nos preocupa muito, e ontem nós novamente tivemos uma reunião muito importante entre a SIC Serra, a Amesne e o Cisga, a fim de nós elaborarmos um comunicado, um documento em conjunto, propondo ao governo do estado do Rio Grande do Sul que ele nos atenda em alguns pleitos que a gente entende serem mais adequados nesta questão das concessões das rodovias. Então, basicamente, o que nós não estamos de acordo com o governo são, em primeiro momento, o formato da modelagem que foi escolhido, né, com um travamento de desconto do deságio em 25%. Nós entendemos que esse desconto precisa ser livre, a concessionária ela deve ter o limitador livre, né? Pode dar desconto de até 50%, 60% da tarifa inicial. E também nós entendemos que o valor de outorga que está sendo pago ao governo do estado é um valor que compromete o caixa da concessionária que ganha a concessão. E nós entendemos que se essa empresa ela tivesse esse recurso em caixa, ela poderia disponibilizar isso em obras de forma mais imediata. Gialdi acredita que para um melhor tarifamento é necessário que haja um aumento do deságio, onde as entidades estão pleiteando que seja livre ou com desconto de 60%. Outro ponto citado foi o sistema de outorga, que, na visão do presidente, compromete o fluxo de caixa das concessionárias e, consequentemente, as obras que deverão ser implementadas nas rodovias. Em relação à localização das praças de pedágio, Gialdi ressaltou que isso já está definido e é fato pacificado, mas defende que as tarifas sejam reduzidas no mínimo em 50%. O posicionamento das entidades será apresentado ao governo do estado através de um documento elaborado e entregue ao secretário extraordinário de parcerias, Leonardo Busato. O presidente da SIC Serra entende que esse posicionamento é também a reivindicação da região e que ela estará bem representada. Aconteceu na quarta-feira pela manhã a diplomação dos conselheiros tutelares suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Eles responderão pelo cargo até 2024, após serem eleitos no último dia 18 de julho.
Assumiram os cargos Ana Lu Meneghetti Lopes, Sandro Luiz Soares, Angélica da Silva Lacerda e Rita de Cássia da Rosa Nunes. Conforme o presidente do CONDICA, Nadir Zeni, um novo processo de eleição foi necessário em função da necessidade de ter suplentes diante da ausência ou vacância de algum dos conselheiros tutelares titulares. Na cerimônia de diplomação, realizada na Casa das Artes, a coordenadora do Conselho Tutelar, Simone Lunelli, destacou a importância do cargo e o quanto os suplentes são importantes para o Conselho Tutelar, uma vez que o trabalho não se dará apenas na ausência de algum titular. Se depender da Emater Ascar, em breve Bento Gonçalves terá formada na cidade a Associação das Agroindústrias Familiares. Para que a entidade saia do papel e passe a atuar, na última terça-feira foi dado um passo importante, com a realização de uma reunião com ao menos 45 representantes de quase 40 agroindústrias familiares da capital do vinho. O programa já integra, o grupo já integra o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, realizado pelo governo do estado. No encontro, foi apresentada a proposta da associação, cujo projeto foi desenvolvido pela equipe da Emater Ascar. Conforme o tecnólogo em alimentos Neyton Perufo, extensionista da Emater, a intenção é unir esses estabelecimentos de forma a buscar oportunidades e superar dificuldades de comercialização dos produtos das agroindústrias. Bom, Bento Gonçalves é um município com maior número de agroindústrias familiares legalizadas. Nós temos em torno de 40 estabelecimentos totalmente legalizados e 12 estabelecimentos em processo final de legalização. Partiu do escritório municipal de Bento Gonçalves a intenção de constituir uma associação de agroindústrias familiares. O objetivo principal é fortalecer esses estabelecimentos, abrindo canais de comercialização em feiras, em locais no próprio município, aproveitando questões de políticas públicas, de comercialização de produtos, questões voltadas à qualificação desses estabelecimentos, cursos específicos na área de processamento, na área de comercialização, gestão desses estabelecimentos, a abertura, quem sabe, de rotas turísticas para visitação nesses estabelecimentos, bem como também a diminuição dos custos de produção, com a compra coletiva, por exemplo, de insumos, materiais de limpeza, enfim, N possibilidades que possam contribuir para o agricultor familiar. A Emater vai estar presente diante dessas questões que envolvem a constituição de uma associação familiar, desempenhando toda a assistência técnica e extensão para essas agroindústrias. Do total de participantes, aproximadamente 30 estabelecimentos aderiram à proposta, sinalizando positivamente para a criação da entidade, bem como o seu estatuto. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Diversos municípios gaúchos terminaram a quarta-feira e seguiram ao longo da quinta-feira registrando a ocorrência de neve. Na Serra, o fenômeno apareceu com força em Vacaria, Caxias do Sul, Farroupilha, Veranópolis, Gramado e Canela, além de alguns trechos em Bento. A sexta-feira, porém, seguirá muito gelada, mas haverá dissipação de nuvens e predomínio de sol, com ar frio e temperatura muito baixa ao amanhecer. Uma massa de ar frio ainda mantém as temperaturas muito baixas e com condição para geada ampla em todas as áreas da região sul do país. Tem previsão de tempo bastante firme e a geada pode acontecer de forma mais forte em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. As temperaturas ainda ficam negativas, principalmente sobre a Serra Gaúcha e Catarinense, com menos 7 graus previstos para esta sexta-feira. Em relação às temperaturas nas capitais, em Curitiba o dia começa com apenas 0 grau e à tarde não vai passar dos 12 graus na capital do Paraná. Em Florianópolis a mínima é de 6 e a máxima é de 19 graus e em Porto Alegre tem previsão para geada com mínima de 2 e máxima que não vai passar dos 16 graus à tarde. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a ocorrência de geada ao amanhecer, tempo aberto e aumento da nebulosidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 2 graus negativos e a máxima chegando aos 14 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Ontem, dia 28 de julho, quarta-feira, foi um dia que, sem dúvida, vai ficar na história. Na história da cidade, na história do estado, na história de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ver o que nunca viram. Uma neve em boa quantidade. Aqui em Bento Gonçalves, em alguns pontos da cidade, deu uma boa quantidade de neve. Talvez não tanto quanto em outras cidades, até próximas, mas foi um momento bonito, em que os pátios, a grama, o telhado, ficou forrado com a neve. Crianças brincaram, pessoas se alegraram, enfim, a festa para aqueles que puderam ver e estavam abrigados foi bastante grande. E que bom! Mas o dia de ontem e os dias que se seguirão
devem fazer com que a gente se lembre de que tem pessoas que com esse frio não estão brincando e nem comemorando. São pessoas que estão desprovidas daquilo que é preciso para se aquecer. E no caso, a primeira das coisas, uma boa roupa. Por isso que o dia de ontem, os dias que seguirão, para aqueles que podem ficar felizes e alegres e comemorando e brincando com a neve, com o frio, poderia ser um dia de transposição, de empatia e da verificação de que pode ser um momento de alegria também por fazer o bem. Então, a pedido de algumas entidades assistenciais e de algumas pessoas que fazem campanhas de solidariedade, inclusive campanhas pelo recolhimento de roupas e calçados no inverno, fica aqui este comentário e este pedido por solidariedade. Muitos dias frios ainda virão e nós podemos fazer da nossa alegria um momento de alegria pela solidariedade e não apenas por poder brincar com a neve e curtir o frio. Vamos fazer a nossa parte, vamos retribuir a natureza com aquilo que nos deu, com aquilo que o espírito cristão nos exige, ou no mínimo nos pede, num momento como esse. Procure alguém que esteja fazendo campanha, procure alguma entidade, dê uma olhadinha no seu armário e faça a doação nesse momento em que tantas pessoas precisam de roupa para se abrigar desse frio, que para alguns é motivo de alegria, mas para muitos é motivo de dor e de sofrimento. Pensem nisso e fiquem com Deus. O Gabinete de Crise deliberou na tarde da quarta-feira pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem a emissão de novos avisos ou alertas. Apesar da redução das internações em UTI e leitos clínicos, além do avanço da vacinação, o governo reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante Delta. Na reunião, foi autorizada a reabertura do auditório Araújo Viana, solicitado pela Prefeitura de Porto Alegre. Além da reabertura do auditório, o Gabinete de Crise autorizou a realização da Feira do Mel, Rosca e Nata de Ivoti, também condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários. Nos dois casos, será necessário obedecer aos protocolos de segurança, como o uso da máscara, a ocupação restrita do espaço e ventilação. Ainda foi avaliado o pedido da Prefeitura de Porto Alegre para a retomada de eventos na cidade, de forma gradual e com ocupação escalonada de público. O governo do estado vai aguardar os resultados do evento teste, realizado no fim de semana, para discutir quando e como será possível algum tipo de flexibilização para o setor. A previsão é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. Diante da diminuição no número de casos e a uma reorganização de fluxos de atendimento, a estrutura temporária montada em frente ao pronto-socorro do Hospital Tacchini foi desativada e será desmontada nos próximos dias. Desde 21 de abril do ano passado, o local era utilizado para acolher pacientes com sintomas respiratórios, ação que passa a ser realizada dentro do próprio hospital. A mudança na estrutura física só foi possível graças a uma reorganização dos fluxos de atendimento interno. Ao chegar no hospital, as pessoas passam a ser recebidas na porta de entrada. Aqueles que relatarem sintomas respiratórios são conduzidos para consultórios específicos
enquanto os demais casos seguem o fluxo normal de atendimento. Essa movimentação para uma estrutura provisória, que era a nossa tenda, que tinha a característica de poder disponibilizar uma área maior para acomodar múltiplas vítimas, ela nos atendeu muito bem durante o período da pandemia, mas ela nos trazia algumas dificuldades em oferecer uma estrutura de melhor conforto, como, por exemplo, as questões relacionadas à baixa temperatura. Então, nessa semana, nós começamos de uma forma, em uma escala maior, o atendimento dos pacientes no que nós chamamos de fluxo de fast track respiratório. Esse fluxo ele acontece dentro de uma área que foi blindada, trabalhada e que tem um sistema de ar-condicionado adequado para atender a esses pacientes, essa equipe que está ali trabalhando. E o que ela faz de diferente em relação ao atendimento convencional? O paciente, a partir do momento em que ele chega com sintomas respiratórios, através do agente de portaria que está ali na frente, ou das nossas pessoas do acolhimento, ou mesmo da nossa equipe técnica de enfermagem, que são pontos de contato ali na nossa estrutura, ele é identificado e ele é passado diretamente para um local onde ele não se movimenta mais. Toda a estrutura gira em torno do atendimento do paciente. Isso gera muita celeridade, o atendimento ele é mais rápido, a gente tem a expectativa de conseguir reduzir os nossos tempos de atendimento e, além disso, isso gera um conforto para o paciente que não precisa ficar movimentando-se de um local para outro. O modelo de atendimento continuará sendo adotado em casos respiratórios, onde o paciente tem seus sinais vitais verificados pela equipe de enfermagem e, na sequência, passa por atendimento médico, sendo encaminhado para alta ou internação, dependendo da gravidade do caso. A intenção é garantir um atendimento com mais agilidade, segurança e conforto a todos os pacientes. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 18 pacientes internados com a doença, o mesmo número em relação à quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 16 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, o mesmo número em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 36 pacientes seguem internados, 8 a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas diariamente com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. As 18 coordenadorias regionais de saúde receberam nesta quinta-feira a nova remessa de vacinas contra a Covid-19 referente aos seus municípios de abrangência. No total, foram distribuídas 119.578 doses para a primeira aplicação da Pfizer e Coronavac e 128.344 para a segunda aplicação das mesmas marcas. As doses para a primeira imunização fazem parte do lote que chegou ao estado entre a terça e a quarta-feira, composto ainda de vacinas da AstraZeneca. Os imunizantes não distribuídos nesta semana ficarão reservados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Porto Alegre, para garantir a segunda aplicação no momento oportuno da população que receber a primeira dose neste momento. As doses para a segunda aplicação da imunização
que foram distribuídas nesta quinta-feira, já estavam reservadas na central desde um recebimento anterior e devem ser aplicados em quem atingiu o período ideal do reforço de cada imunizante. Na tarde da última terça-feira, ao menos 2 adolescentes foram apreendidos por policiais militares do policiamento comunitário. A guarnição foi acionada no bairro São Roque a fim de atender a uma ocorrência de furto de um telefone celular. As buscas aos infratores iniciaram em seguida e, próximo ao local do fato, os menores foram abordados e identificados pela vítima. Minutos depois, a sala de operações da Brigada Militar recebeu uma ligação informando que haviam localizado um celular e também um revólver abandonados no mesmo bairro, sendo que uma guarnição se deslocou até o local e constatou ser o telefone furtado da vítima. Os adolescentes foram conduzidos para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência, sendo liberados para os responsáveis. O revólver foi apreendido. A Polícia Civil de Bento, com o apoio das delegacias de Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha, cumpriu nesta manhã mandado de busca e apreensão no bairro Ouro Verde. A operação foi coordenada pela delegada Maria Isabel Zerman Machado e resultou na prisão de 2 adultos e na apreensão de um adolescente, encaminhados para a DPPA. Também foram apreendidas porções de maconha e crack, um revólver e munições, telefones celulares e cerca de R$500 em dinheiro. A operação faz parte das investigações de um homicídio ocorrido no condomínio Novo Futuro e que seria motivado por desavenças ligadas ao tráfico de drogas. Um dos homens foi encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves, enquanto o outro terá de pagar fiança por porte ilegal de armas. O menor foi liberado a um responsável pela guarda do mesmo. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quinta-feira, 29 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!